Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe aqui. Espero que todos vocês estejam muito bem nessa quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2024. Então, falaremos sobre o novo aporte realizado, o novo pequeno aporte realizado em BBSE3 e os 3,42. Faz sentido no dividendo projetado para 2024? Falaremos sobre isso. Ou eu deveria, pensando em novos aportes, pedir uma margem maior e olhar para o dividendo por ação médio de BB Seguros, tá? Então, esses 10% de dividendo yield para 2024 projetado não estaria aí superestimado demais, não, tá? Então, falaremos sobre isso, além também de Auren Energia, que hoje tivemos uma boa notícia, né? Uma entrega de maneira adiantada de um projeto que é um dos mais importantes no portfólio da empresa para os próximos anos, tá? Então falaremos sobre esse fator também. Alta em Goal 4, tá? Então voltando a subir, Semin 3 também com alta, tá? Então aí hoje nós tivemos essas altas e ameaça do governo, né, querendo colocar, né, com boas intenções, entre aspas, de colocar ali o Guido Mantega como presidente da Vale, tá? Vale 3, inclusive, sem enrolação, começaremos falando sobre isso. Então, o presidente Lula hoje, ele tem essa intenção, tá? Na verdade, desde o ano passado já tinha essa discussão, se tentaria usar de uma posição pio aí, desde lá, né, que foi privatizada a Vale cerca de 30 anos atrás, se eles tentariam utilizar esse fator para indicar um novo presidente na Vale, né? E a busca é por indicar o Manteiga, segundo informações do colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim. Isso também, segundo fontes, traria um salário aí de cerca de 50 milhões para o Manteiga. A questão aqui, o investidor ele tem que observar qual que é o histórico, né, do Manteiga para ser presidente de uma empresa como a Vale, né? O que ele entregou de benefício para ser presidente de uma empresa como a Vale. E outra questão, nós estamos falando de uma multinacional, uma das maiores e mais importantes do minério de ferro para o mundo, né? Além também de aço e etc. A questão aqui também é que boa parte dos acionistas hoje não são mais aí, não tem, né, o controle estabelecido pelo governo. Esse controle hoje ele está na mão aí do capital privado, tá? Então o governo estaria fazendo ofertas para abocanhar mais esse cargo. Então, na minha avaliação, isso poderia fazer preço nos próximos pregões. Na medida de que isso fosse aprovado, você teria sim algum ou outro preço sendo feito, tanto pela queda no próprio papel, como também na medida de que você tem aí uma maior insegurança em relação a outras empresas, tá? Ameaça a outras empresas e com isso aquele pessimismo, tá? Quem sabe isso não ocorra para nos dar melhores oportunidades. O que não está entregando oportunidade de entrada há muito tempo é Caixa Seguridade. Alta aí hoje também, novamente, 1,87, 14,73 por ação hoje é o valor, faremos sobre um pouquinho logo adiante. Irani, hoje também alta de 2% a 10,32, último aporte realizado nos 10,02, no momento também só acompanhando, não tem como pagar aí maiores preços quando, né, ela chegou a negociar abaixo dos R$ 9, agora é aguardar um pouquinho, quem sabe em uma ou outra reviravolta do mercado volte a entregar novas oportunidades abaixo dos R$ 10 e também, quem sabe, ali abaixo dos R$ 9, quando nós tivermos tanto anúncio dos resultados, como talvez aí um dividendo menor para esse ano, tá? Além disso, Semin voltando a subir 2,59%, alta aí em função do minério de ferro e a maior previsibilidade em Semin, né? Segundo alguns especialistas, Semin passaria nesse momento mais segurança porque o governo não indicaria presidente para a empresa, né? Então, é uma empresa
que para os gringos também, né, é aquela questão de estar no mesmo setor, porém, né, a Semin é a Semin na minha avaliação como acionista, tá? Não dá para você ficar tentando esperar números parecidos, tá? Até porque são duas histórias diferentes. E Gerdau, Metalúrgica Gerdau, ficou negociada aí alguns pregões abaixo dos cerca de R$ 10, hoje voltou a negociar acima dos R$ 10, 10,03, alta de 1,72%, deu bastante oportunidade para iniciar a posição e reforçar a posição, foi o que eu fiz nos 9, primeiro, né, nos 9,80, depois nos 9,74 e a outra compra nos 9,68, tá? Foram as 3 últimas compras realizadas. Agora quem sabe o mercado não entregue aí novas oportunidades novamente. Então tem que ir acompanhando. Nesse momento teve aí esse fôlego, né, praticamente para o curto prazo. BB Seguros 34,17, queda hoje e um novo aporte realizado nos 34,12, tá? Então foi um pequeno aporte no fracionário, mas que antes dos dividendos para mim faz sentido um dividendo previamente anunciado agora para fevereiro. E Áurea Energia, né, alta aí de 1,22%. No segmento do mercado de comércio de energia, né, o mercado livre de energia, nós temos uma entrada cada vez maior de empresas. A questão aqui que o investidor tem que observar não é nem a ameaça de novos entrantes. A questão é quem está forte nessa briga. Por exemplo, nesse setor você tem mais de 165 mil novos clientes, tá, em potenciais. A questão é, por exemplo, qual que é a estratégia da Auren Energia? Ela se associou à Vivo, tá? Por quê? Porque ela sabe que a Vivo tem acesso de maneira mais eficiente do que ela a esses clientes no B2C, né? Ou seja, vai captar esses dados de clientes aí em potenciais, boa parte deles corporativos, pessoa jurídica, e irá, né, aí também trazer maior rentabilidade em relação a esse setor, tá? Então o investidor ele tem que prestar atenção. Aí você tem algumas empresas que não tem nada a ver com o setor tentando entrar no setor, mas sem ter essa relevância e força que a Auren Energia, que também já é uma geradora, está fazendo, né? E hoje uma boa notícia, nós tivemos aí a usina fotovoltaica Sol de Jaíba, tá? Que deve reforçar então aí o portfólio da companhia em cerca de aí, né, em mais de 100 megawatts, tá? Em início, tá? Com 2 primeiros conjuntos de módulos fotovoltaicos no curto prazo, mas depois, né, essa capacidade instalada, o projeto Sol de Jaíba, pode chegar a 629 megawatts, tá? Aí de geração para a companhia. Além disso, foi concluído de maneira adiantada. E para quem gosta, né? Nós lembramos sempre de Taesa entregando projetos de maneira adiantada, nós lembramos sempre de Transição Paulista, claro, em outro subsegmento de energia, né, que é de transmissão. Mas aqui já é um excelente sinal para o médio e longo prazo, tá? Auren Energia, então, hoje alta de 1,22%, fechando a 13,30 praticamente, né? Os principais compradores, Morgan Stanley, Ideal e Goldman Sachs. Morgan Stanley com um saldo de mais de 1 milhão e Goldman Sachs com um saldo também de mais de 1 milhão aí de compra, tá? Principais vendedores, Citigroup e XP. Citigroup com quase 3 milhões negativo e XP com 1,93 aí negativo, tá? Então, XP que nos últimos pregões tem realizado vendas em alguns papéis. É importante mencionar isso, tá? E Caixa Seguridade, CXSE3. Vamos falar um pouquinho dessa alta de hoje. Ontem chegou aí a casa dos 14,50, hoje 14,70. Eu acredito que alguns investidores e etc. estão acreditando um dividendo maior do que 1,20 para esse ano e também para os próximos anos. A ver, tá, pessoal? Não dá para cravar um valor exato, mas os principais compradores,
Morgan Stanley, Goldman Sachs e Bradesco, né? Morgan Stanley aí com mais 7 milhões positivo, Goldman Sachs com mais de 5 milhões positivo e Bradesco com mais de 3 milhões positivo. Principais vendedores, XP novamente com 5 milhões negativo e JP Morgan com 5 milhões negativo. E a questão, né, do preço médio, que mexe muito com os investidores. Eu olho como um dos balizadores, mas não é o principal balizador na minha tomada de decisão, tá? Aqui eu trouxe um exemplo para quem está iniciando. Então suponha que, né, o investidor ele conseguiu fazer todas as compras dele lá de 1.000 ações e pegou, né, e conseguiu ficar com preço médio na casa de R$ 9. Aí ele vê a euforia do mercado e decide dobrar a posição. Segundo a calculadora de preço médio, hoje nos 14,75, o seu preço médio, chegando à quantidade de 2.000 ações, iria para 11,88. É um absurdo? Não, não é um absurdo se olhando para isso. Porém, em um recuo para R$ 12 no papel, esse investidor praticamente zeraria os ganhos entre aspas, né? Além disso, o seu capital aqui teria o quê? Teria perdas, tá? Então, o seu capital aqui teria um poder de fogo perdido no meio dessa operação. Então, simplesmente dobrar a posição porque o preço subiu, tem lá os seus custos também. Por mais que a empresa vá entregar mais dividendos nesse ano, seria mais interessante o investidor recalcular, fazer projeções para comprar em um preço mais baixo, por mais que ele pense no longuíssimo prazo em manter o papel. Tá? É mais uma questão de bom senso e também, né, de pragmatismo em relação ao seu histórico aí, sendo que você tem outros ativos para estudar e depois chegar à conclusão se vale a pena ou não, tá? BB Seguros, falaremos um pouquinho aí, né, hoje te negociando a 34,24. Santander hoje deu preço-alvo de R$ 38 para BB Seguros, tá? Então, eles acreditam que para esse ano de 2024, os projetos de seguros no agronegócio e também financeiros entregarão resultados mais baixos e também em relação a isso, né, você tem uma queda na taxa de juros, um efeito El Niño e Laninha, né, para os próximos meses e maior sinistralidade rural na empresa. Portanto, né, então você tem aí algumas avaliações com menor aí entrega, segundo o Santander, para BB Seguros em 2024. Porém, né, hoje, principais compradores, Merrill Lynch, tá, aí com mais de 11 milhões de saldo positivo, JP Morgan com mais de 9 milhões de saldo positivo, Goldman Sachs com mais de quase 7 milhões positivo e também, né, destaca-se que Goldman Sachs, entre os principais compradores, há vários pregões, tá? Então, tem alguns pregões que eu trago aqui esses dados e Goldman Sachs com significativas compras seguidas em saldo, tá? E os principais vendedores, você tem o Bradesco, Nacional e Ativa, tá? E os principais vendedores, Bradesco com cerca de 8 milhões e Ativa com cerca de 6 milhões. Falaremos sobre agora essa questão dos dividendos de BB-C3, que entregou, né, um dividendo por ação em média nos últimos anos cerca de 2,31. Lá o ano de 2020, você teve, né, 2021, aliás, você teve um número muito abaixo da média, o que acaba atrapalhando, né, aí, nessa contabilização, tá? E a média de distribuição do lucro líquido é em cerca de 83% de tudo que ela lucra, tá? E só no ano passado, distribuiu mais de 3 bi referente a 2023, fora que você tem mais 2 bi previamente anunciado, tá? Nós temos hoje um dividendo por ação em média de 2,31 para os últimos anos e um dividendo por ação projetado em consenso para 2024 em 3,42, o que dá um preço teto para o dividendo por ação médio, considerando 6% de dividendos, R$ 38. Estou vendo alguns investidores falar num preço teto garantindo 8 a 9% de dividendo yield
muito cuidado, tá? Até porque muitas vezes isso não se materializa no longo prazo e preço teto projetado na casa de R$ 57,00, pensando nos 3,42. Então vamos destrinchar um pouquinho sobre esses números. O que o mercado espera dos proventos de BB Seguros para 2024? Nós temos um projetado aí na casa de consenso em mais de 6 bilhões, tá? 6 bilhões e 840 milhões, dividido por 2 bilhões de ações, e ainda você tem que colocar talvez nessa equação aqui o programa de recompras, né? Se está sendo feito ou não, até agora não foi atualizado. Acredito que nesses preços não está sendo realizado maiores recompras, acredito que estão poupando caixa ali no momento, o que daria R$ 3,42 por ação. Sendo que desses 3,42, se você for tirar os 1,24, né, os 2 bi anunciados, previamente anunciados, que já são certeza agora para fevereiro, através do comunicado oficial ao mercado, você teria aí uma sobra para agosto com esse consenso na ordem de 2,17 por ação, tá, pessoal? Então, esse seria aí o racional por trás desse dividendo para BB Seguros em 2024, podendo variar para mais ou para menos, tá? A depender dos resultados. Além disso, faltou aqui eu destacar que esses 3,42 daria um pouco mais de 6 bilhões, tá? Aí pensando em 2024. Aí você tira 2 bi, ficaria aí quase 3 bi e meio, pensando em proventos para 2024, o que para mim seria bem realista, tá? Na realidade do crescimento de BB Seguros nos últimos trimestres, nos últimos anos também. Então, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui, ele não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Fale aí o que você está fazendo, se ainda está segurando caixa desde novembro, dezembro, ou se começou a abrir um pouco a mão, fez maiores aportes, o que você comprou, o que você acredita, né, no momento. No mais, inscreva-se, compartilhe, curta, comente a sua opinião, se torne membro do canal. Desejo a todos também aí um excelente fim de dia, bons aportes e até o próximo.